Olá, bem-vindo a esta aula do curso de Planilhas Google. Nessa aula vamos falar sobre intervalos nomeados. Você pode até achar que isso é um conteúdo que é sem importância, um conteúdo que poderia ser aprendido depois ou é desnecessário, mas aí você se engana. As células nomeadas são importantes para que você possa ganhar produtividade no decorrer do seu dia a dia, do seu trabalho, das ações que você executa. Células nomeadas podem ser utilizadas em funções e têm por objetivo realmente evitar que você fique selecionando células com muita frequência. Vamos lá. Antes de nós aprendermos a utilizar fórmulas, funções e outros recursos, é importante você saber esse importante conceito. As células nomeadas é a possibilidade que você tem de colocar apelidos nas suas células e utilizar esses apelidos aí em nomes, por exemplo, em funções, em itens do seu dia a dia. Vamos pegar aquela nossa planilha anterior, vamos remover as nossas colunas, vamos limpar aqui os dados, eu não preciso delas, excluir colunas de A a D, vamos voltar, vamos reexibir todas essas nossas colunas, elas estão aqui, redimensionar linhas, prontinho, tudo voltou ao normal. Primeiro passo, é importante você saber que quando clicamos sobre uma única célula, estamos utilizando uma única combinação de linha e coluna para poder fazer aí as nossas funções. Se você segurar o botão do mouse apertado e selecionar uma região maior da sua planilha, nós estamos selecionando uma range ou uma faixa de células. Essa faixa de células ela pode ser utilizada em fórmulas e funções. Nós vamos falar bastante sobre fórmulas e funções, mas vamos entender aqui alguns recursos. Por exemplo, eu tenho um valor, eu vou copiar aqui para algumas células, eu gostaria de fazer a somatória de todos eles. Se nós tivéssemos que fazer essa soma manualmente, eu teria que clicar em uma por uma das células para conseguir chegar no objetivo. Isso é ruim. Mas eu poderia selecionar, através da função soma, toda a nossa sequência de células e ter um resultado. Mas você viu que rapidamente eu fiz a seleção das células e ele mostrou aqui na minha célula que eu estou utilizando as células de B3 até B10. Esses dois pontos aqui indicam esse até, ou uma faixa de células. Para que você possa substituir essa seleção, se eu tivesse que fazer várias funções utilizando essas células, eu poderia utilizar um intervalo nomeado, ao invés de ficar selecionando-as. Vou apagar essa fórmula e vou fazer agora de uma outra maneira. Como criar um nome? Como criar uma célula nomeada, uma faixa de células nomeada? Antes de começar a função, você deve selecionar os seus dados e a partir dos seus dados você pode entrar no menu Inserir, na verdade é formatar, não, menu Dados, Intervalos Nomeados. Quando você clica aqui em Intervalos Nomeados, essa janela à direita da tela vai ser exibida. E aqui você pode dar um nome para a faixa de células que você está trabalhando. Vamos chamar essa faixa de célula de valores. Se você notou, além do nome que nós podemos definir, ele já identifica corretamente a planilha e a faixa das células em que nós selecionamos anteriormente. Se nós clicarmos aqui em concluir, essa nossa faixa vai estar disponível já na nossa planilha e eu posso utilizá-la nas nossas funções. Se eu escrever agora a função soma, abrir um parênteses, e ao invés de selecionar esses dados, eu escrever valores, ao fechar parênteses, você vai ver que ele vai identificar automaticamente já a minha região dos dados, esta região onde nós temos as informações, que foram previamente selecionadas quando nós nomeamos. Se eu pressionar o Enter, eu tenho então agora a somatória de valores. E isso pode ser feito com qualquer função. Por exemplo, conte.valores é uma função interna também da planilhas Google, da minha faixa valores. Quando eu pressionar no Enter, você vai ver que ele vai identificar corretamente que há 8 valores na minha faixa chamada valores. Você pode editar, caso você tenha posteriormente que ter que aumentar essa faixa, então eu vou fazer aqui agora uma pequena prorrogação, podemos mudar o tamanho dessa faixa clicando também aqui no menu Intervalos Nomeados, ou se você já fechou essa janela, clicar em Dados, Intervalos Nomeados novamente, clique sobre a região que você já tinha nomeado anteriormente, clique sobre o botão Editar e a partir desse botão de captura, né, nós vamos selecionar os nossos dados novamente. Você pode vir até aqui e estender a sua faixa. Opa, acabei copiando. Opa, ao contrário, vou dar Ctrl Z. Eu posso apagar isto aqui, selecionar de novo a minha faixa de dados e você vai ver que eu tenho agora uma nova região que vai de B3 até C10. Toda vez que você for ler uma referência de uma faixa de células,
Leia esses dois pontos como o até, vai facilitar o entendimento aí da sua função. Então, eu vou utilizar da planilha página 1, essa exclamação aqui serve para ligar o nome da planilha com a faixa de células, e eu vou dar aqui um OK. Concluído, note que as fórmulas que tinham já o nome definido mudaram. Essa é a grande vantagem de utilizar faixas nomeadas de células. Você não precisa depois se preocupar com as fórmulas que você criou. Você pode simplesmente mudar a faixa de células, que os resultados e as fórmulas construídas anteriormente vão funcionar normalmente. Um detalhe, você não consegue, por exemplo, selecionar, esse aqui é uma outra faixa de dados e definir, vamos adicionar aqui um intervalo chamado valores novamente. Eu não consigo utilizar mais de um nome para a mesma planilha. Então eu tenho que alternar, mas eu posso definir mais de um nome para a mesma região de dados. Se eu quisesse agora escolher aqui dados, intervalos nomeados e chamar de teste 2, ao pressionar aqui o botão concluído, você vai ver que tanto o teste 2 quanto valores representam a mesma faixa de seleção dos meus dados. E isso não tem problema, eu posso trabalhar com nomes distintos. Como também nós podemos, em algumas funções específicas do Excel, você precisa passar vários argumentos. Então você pode criar argumentos com base numa única célula ou nomes para faixas separadas. Eu poderia colocar aqui, selecionar esses dados, dar um nome para ele de coluna B. Somente os dados dessa coluna estariam nessa faixa nomeada. Como eu poderia também selecionar essa região e chamá-la de coluna C. Nas minhas fórmulas eu poderia tratá-las, veja só, igual soma coluna B, ponto e vírgula, coluna C. Note que a planilha já selecionou as duas faixas, quando eu pressionar o Enter, o resultado vai ser 264. Nós vamos falar sobre isso especificamente quando estivermos trabalhando com a função soma. O importante é você notar que esses nomes eles podem ser utilizados nas funções. Um nome, quando ele está em uso, ele somente vai apresentar erro na fórmula se você montar a região aqui errada, ou se você, por exemplo, apagar esta região. Se nós quisermos apagar uma faixa de dados nomeadas, você pode entrar aqui em dados, intervalos nomeados, se o seu menu não estiver aberto. Você pode escolher o intervalo que você quer, por exemplo, eu vou escolher aqui coluna C, clique sobre o botão editar e em seguida, do lado do nome da nossa faixa nomeada, aparecerá esse desenho de uma lixeirinha, que é o botão excluir. Quando clicamos sobre a lixeira, ele pergunta, Alessandro, tem certeza que você quer remover essa faixa nomeada? Se eu clicar em remover, ele vai remover sim. E as fórmulas que utilizavam essa referência, elas vão dar errado. Se você observar aqui, apesar do resultado estar certo, se nós analisarmos a referência, ele tem dado aqui um erro de referência, mostrando que está errado, ele perdeu a referência original, aquele nome não existe mais. Se nós tentarmos agora somar a coluna C usando o seu nome e pressionar o Enter, nós vamos ter um erro de nome. Geralmente esse erro de nome ele aparece quando uma parte, algo que você digitou na sua fórmula, não está de acordo, quando parte desse nome está incorreto. Se eu quisesse então agora voltar esses cálculos normalmente, eu poderia selecionar esses dados, adicionar uma nova faixa chamada coluna C, e as fórmulas que utilizam ela, vejam só, eu vou dar um Enter, vou dar um F2, vou dar um Enter, e ele deveria calcular. Vamos forçar aqui o recálculo, ferramentas, se bem que eu não consigo utilizar o recálculo porque ele faz isso já de forma automática. Se eu apagar essa função, recriá-la, e aí você vai ver que o cálculo é feito automaticamente. Tome cuidado, existem alguns tipos de situações que você pode encontrar que são um pouco diferentes das planilhas que você utiliza aí normalmente. Aqui nós temos as células nomeadas e uma pergunta que você deve estar pensando agora. Alessandro, se eu criei uma faixa de dados aqui na planilha chamada página 1, na minha página 1, se eu quiser utilizar esses valores em outra planilha, eu consigo? Vamos fazer um teste. Eu cliquei agora aqui em praticar 1. Será que eu reconheço aquele nome? Se eu digitar igual, soma, coluna B e pressionar o Enter, você vai ver que o resultado vai ser exibido. O nome, quando você trabalha com uma faixa de células nomeadas,
O importante é você identificar que antes da faixa vem o nome da planilha. Esse nome da planilha é importante porque ele vai identificar exatamente a origem de onde está a informação. Então não importa a página desta minha planilha de exercícios que nós vamos utilizar no decorrer do curso. Quando eu nomeio uma faixa de células, automaticamente essa faixa de células vai estar disponível para qualquer planilha. Um detalhe que você não vai conseguir fazer, se você selecionar duas regiões não contínuas de células ou mais e adicionar um nome para o intervalo, veja só, faixas diferentes. Detalhe que você não pode ter espaços nesse nome. Observe que ele não conseguiu capturar a primeira faixa que vai de C14 até E19. Ele está apenas marcando a segunda faixa que eu selecionei. Não dá para criar, até onde eu sei, faixas que representem mais de um conjunto de seleção. Se nós clicarmos então aqui agora em faixas diferentes, você vai ver que apenas essa região foi selecionada. Isso é um detalhe importante também quando você quer conhecer a região da planilha, basta clicar sobre a faixa nomeada, o apelido que nós demos, para que a própria planilha marque a região de onde esses dados se referem. Vejam só que é muito simples trabalhar com as faixas. Se você quiser apagar, clico sobre ela, botão editar e remover. Você vai ver no decorrer desse treinamento que nós vamos utilizar muito essas faixas nomeadas. E no módulo intermediário, se eu não me engano, no módulo avançado, eu vou ensinar a vocês a criar faixas dinâmicas que crescem automaticamente. Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 100, e colocar aqui 5.000, você vai ver que o resultado aqui não se altera, porque a coluna B ela tem um tamanho fixo de acordo com essa nossa criação original. Para que eu pudesse representar esses dados, eu teria que editar essa faixa e colocar aqui também até a coluna B12. Eu teria que fazer isso em vários lugares, né, para que ele pudesse representar aonde eu utilizei a referência, eu teria que editar e incluir aqui as faixas para que as minhas fórmulas pudessem dar certo. Detalhe importante também, e se você quiser dar nome para uma única célula? Geralmente isso acontece quando você tem um índice, eu tenho lá um índice de reajuste, e eu quero definir uma célula para esse índice. Eu poderia selecionar essa única célula e adicionar um nome para ela, índice reajuste. Essa célula ela estaria disponível, ela seria a referência para qualquer página desta minha planilha. Se você quisesse também dar nome para uma coluna inteira, você poderia selecionar uma região que compreende todas as células dessa coluna e dar um nome para ela também, coluna A inteira. Tudo que eu fizer com as minhas fórmulas, se eu colocasse aqui, por exemplo, alguns valores, não importa em que posição da coluna, se eu utilizasse aqui na somatória, veja só, soma coluna A inteira. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado é 3, porque apenas esses valores estão somados. Se eu clicar aqui embaixo e definir qualquer outro valor, você vai ver que o recálculo é feito automaticamente, porque a faixa nomeada representa a coluna inteira. Esse conceito, então, é muito importante para que você possa identificar corretamente suas células nomeadas. Falando ainda um pouquinho agora sobre o termo, né? Nós já falamos como apagar, como utilizar nomes atribuídos em fórmulas. Nós temos a barra de fórmulas, que pode ser utilizada também para auxiliar e identificar as células nomeadas. Quando você clica em uma célula com fórmula, você vai ver aqui na parte de cima, na sua barra de fórmulas, a função que você utilizou. E se você não encontrar uma faixa de células aqui dentro desta região, significa que esse valor, esse nome que está dentro da sua função, é a sua faixa nomeada. Se você procurar no menu intervalos nomeados, você vai achar a sua referência valores e de que células que elas representam. A barra de fórmulas ela é utilizada para que você possa conhecer o conteúdo de uma célula. Se eu clicar em qualquer outro lugar e você analisar a planilha que está aqui, é muito difícil saber onde há fórmulas. Para saber disso, eu posso clicar sobre a célula e verificar a barra de fórmulas. Se eu clicar numa célula que tem um valor único, você vai ver o valor apresentado na barra de fórmulas. Se eu clicar em uma célula que tem contas, fórmulas ou funções, você vai vê-la aqui também. É dessa forma, então, que identificamos fórmulas e funções e conteúdos de células. Apenas para esclarecer, ref diz que há um erro de referência.
Você lembra na aula passada que eu classifiquei referência? Se nós analisarmos aqui, ele não reconhece essa faixa de células como uma referência válida. Se eu apagar aqui agora, ele vai dizer que está tudo certinho. Pois bem, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o botão inserir funções e localizar funções, para finalmente aprender a utilizar algumas funções básicas do Excel. Espero ter gostado dessa aula. Lembre-se, pratique os conceitos para que você possa assimilá-los e utilizá-los adequadamente no seu dia a dia. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.